Bateu aquela vontade de mudar de país, de trabalhar em um lugar diferente, de ter uma experiência nova, ou de repente você já está em um lugar diferente, em especial em Barcelona, e você resolveu fazer a pergunta pra gente que muitas outras pessoas fazem de como conseguir um trabalho em Barcelona, qual é o melhor caminho para conseguir um trabalho em Barcelona. Pensando nisso, pensando em te ajudar, a gente trouxe hoje 5 passos para conseguir um trabalho aqui em Barcelona. Então, se você quer saber mais sobre isso, acompanhe esse vídeo aqui com a gente. Enquanto isso, seja muito bem-vindo a Viajar com Pouco. Se você não conhece a gente ainda, eu sou o Gabriel. E eu sou a Ju, e aqui no Viajar com Pouco a gente compartilha dicas de viagem, roteiros e também sobre a vida em Barcelona, né? E hoje a gente veio falar de uma coisa que perguntam muito pra gente, que é sobre emprego em Barcelona. E se você se interessa por esses assuntos, já aproveita, desce, já dá uma olhadinha nos links, que eles vão te ajudar muito, seja lá qual for o seu objetivo, seja conhecer Barcelona ou viajar com pouco. E aí, quando você descer, também já aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo e vamos ao que interessa. A primeira dessas coisas, então, é você estar mentalmente preparado para um possível downgrade na sua carreira. O que seria um downgrade, Gabriel? Downgrade Downgrade? Troque de frescor. Downgrade. Downgrade aí. Downgrade seria basicamente você dar um passo para trás na sua carreira. Se você hoje tem, por exemplo, um cargo de gerente, você não deveria, pelo menos, estar tão preocupado em chegar aqui com um cargo de gerente na mesma área logo de cara. De repente você vai precisar conseguir um trabalho em outra área, de repente você até consegue na mesma área, só que numa posição um pouquinho mais abaixo, que não tem nada de errado, afinal de contas é como se você estivesse começando a sua carreira do zero, não 100% do zero, porque você já tem um currículo, mas você precisa se colocar no mercado num país novo. Então é um processo, você vai precisar ir com calma, não venha com sede ao pote, porque não é tão simples assim. Vamos ser francos e diretos, né? Você vai ter que eventualmente se submeter a isso. E o importante de dizer desse ponto e já começar com esse ponto é porque muita gente acaba se frustrando, né? Vem para Barcelona já talvez para entrar na área, já entrar no posto que tinha anteriormente, e a gente sabe que assim, 90% dos casos não é assim que funciona. Isso não é nem nada, na verdade, do que a gente fala aqui, são regras, tá? A gente fala com o que a gente vê, com o que a gente sente, e isso acaba sendo um senso comum de uma forma geral, mas não é impossível você conseguir direto na sua área, então assim, é só uma dica mesmo para você ficar preparado. Lembra que eu falei 90%, né? 90%. Então tem uns 10% também que dá, mas gente, é melhor ter em mente esse tipo de situação e não é pensar assim negativo, na Claro. verdade é só uma maneira que é uma realista, né? Nem todo mundo consegue entrar diretamente na área logo que chega aqui. E isso também não é só Barcelona, tá? Isso pode se aplicar para qualquer outro lugar que você vá. O segundo ponto que você deve sim se preocupar no momento em que você vai mudar de país, ou até mesmo no Brasil, inclusive você já deve se preocupar com isso, é aprender um outro idioma, de preferência ou inglês ou espanhol, no caso de você vir para Barcelona, ou até mesmo catalão, né? A gente já falou sobre a questão do idioma para ser usado aqui em Barcelona, então dá uma olhada no vídeo que tá aqui do ladinho do Gabi. E realmente... Ou do meu lado? Do meu. Do lado dele. Mas é muito importante, tá? A maioria, dificilmente, acho que isso nunca aconteceu assim com a gente ou com os nossos amigos de fazer uma entrevista que seja em português, porque na realidade as empresas ou elas vão falar espanhol ou a maioria delas em Barcelona é inglês, a língua oficial de dentro da empresa é inglês. Então você tendo algum domínio de algum desses idiomas já é um enorme passo à frente. Se você ainda não tem domínio desses idiomas, procure aprender. A gente tem até uma indicação de uma amiga nossa que ela dá aulas de espanhol particulares, então se você quiser entrar em contato com ela, a gente vai deixar o contato dela aqui embaixo. A terceira coisa que você precisa se preocupar e precisa pôr muita atenção, muito foco, muita energia para fazer bem feito na hora de conseguir um trabalho em Barcelona é com relação ao seu currículo e carta de apresentação. A gente não tem muito costume no Brasil de fazer carta de apresentação, mas aqui é essencial. 98% dos lugares vão pedir para você e não tem muito segredo, na verdade, na carta de apresentação. É só você falar quem é você, brevemente, tá? Menos meia página, se possível. Quem é você, o que você pode agregar na empresa, por que você quer aquele trabalho e basicamente isso. A outra questão é com o currículo. Existem algumas poucas diferenças entre o currículo que a gente usa no Brasil e o currículo aqui da Europa. A principal delas é a foto.
Muita gente no Brasil usa foto no currículo já, não é muito comum, mas tem gente que usa. Aqui é quase que obrigatório, eles não podem efetivamente te obrigar, né, eu acho, mas é um senso comum, né, todo mundo usa, as empresas gostam, não sei muito bem porquê, porque eles querem ver sua cara, no meu ponto de vista não é isso que define a capacidade de uma pessoa, mas não vamos entrar nesse mérito, né. Para não entrar em muitos detalhes sobre como preparar o currículo, para facilitar até para você, a gente vai deixar aqui na descrição também um link que te explica exatamente como você deve preparar esse currículo, com algumas dicas do que você deve seguir, estrutura, qual é o padrão aí que você deve seguir para um currículo da Europa, tá? Além de currículo e carta convite, é lógico, é importante você sempre manter atualizado LinkedIn, InfoJobs, todas as plataformas de emprego que a gente vai falar daqui a pouco, para você ter, obviamente, sempre atualizado e se a empresa encontrar você, ela saber tudo o que está acontecendo de mais atual na sua carreira. Só um último detalhezinho aqui com relação aos currículos, que é muito importante frisar, é com relação ao idioma que você deve escrever o seu currículo. Pode ser em espanhol e pode ser em inglês. A gente, via de regras, usa em inglês porque as empresas que a gente busca, que a gente tem interesse e afinidade, costumam ser empresas multinacionais. Eu completei, gente. Ele tá enrolando, tá? Eu tô com multicultural na cabeça e aí na hora de falar embola. Então são empresas multinacionais e elas costumam ter o idioma interno em inglês, como a Ju falou agora há pouco. Mas tem em espanhol também, porque se você quiser procurar uma coisa de uma empresa mais local, pode ser necessário. Deixa aí essa cartinha na manga, mas no geral é isso, né? Na verdade você tem que ver exatamente o que você procura, né? Qual é a sua área de afinidade, qual é a sua área de formação, porque tem algumas profissões que talvez seja mais interessante realmente se você colocar em espanhol, por exemplo, se você for professor, né, e quiser dar aula aqui, por exemplo, talvez seja mais interessante espanhol, até catalão. Agora, se você tem uma carreira mais voltada para business, alguma coisa assim, que é o nosso caso, aí talvez seja mais interessante ter em inglês, né? É que lá no LinkedIn você tem que deixar um principal, né? Então a gente costuma deixar em inglês mesmo. O quarto passo, então, para você conseguir um emprego é a busca, né? Onde que você vai encontrar essas vagas? E a gente já falou de onde a gente costuma procurar, de onde as pessoas aqui procuram em outros vídeos, mas para frisar aqui, né, deixar tudo bem claro, onde a gente procura, né? Onde que as pessoas costumam procurar? No LinkedIn tem muitas vagas, tá? Muitas vagas mesmo. No InfoJobs, o InfoJobs ele tem muitas vagas de empresas daqui de Barcelona. Geralmente tem vagas assim para empresas que buscam perfis mais básicos, né? Não sem uma área de formação específica, às vezes só para ensino médio, alguma coisa assim. Mas é interessante, principalmente se você está chegando em Barcelona. Então, se você está chegando, quiser dar uma olhadinha, entre lá no InfoJobs, que vai ter algumas vagas assim que não necessariamente precisa de uma área específica de formação, tá? E além desses, né, do LinkedIn, do InfoJobs, tem também o Job Today, que é um aplicativo em que você pode conseguir alguns trabalhos assim, como podemos dizer, temporários, né? Então você pode conseguir alguns trabalhos temporários, ou então trabalhar em bar, alguma coisa assim, não sei, manicure, alguns trabalhos desse tipo. Garçonete, coisas do tipo. Trabalhar na balada. Camareiro. Então, mas é interessante também. E outro lugar que o pessoal costuma postar bastante vaga é no Brasileiros em Barcelona, né? Que é um grupo que tem muitos brasileiros e gente que quer mudar também para Barcelona que participa ali. Então, alguns brasileiros costumam postar vagas ali, então é interessante ficar de olho, né? Entrar lá na lupinha no grupo do Facebook e procurar vaga, alguma coisa assim, porque de repente você pode encontrar por lá. Eu consegui por lá, só por curiosidade. E o quinto passo, então, depois que você preparou seu currículo, achou a vaga, aplicou, é não ter medo, não tenha medo. A gente sabe, às vezes é difícil tomar um não, passar por uma situação onde você fala, putz, eu queria tanto aquela vaga, mas não deu certo. Ou desconfortável, porque você vai ter que fazer entrevista em outra língua, e aí com outras pessoas que você não sabe quem é e fala outro idioma também. Então essa questão, esses primeiros passos, essas primeiras tentativas são um pouco difíceis, às vezes a gente sofre um pouquinho internamente, mas não tem por que você ter medo, você sabe do que você é capaz, você sabe de onde você pode, onde você quer chegar, então é só questão de dar a cara e tentar e tomar 1, 2 nãos e daqui a pouco você vai conseguir, não tenha medo, vá com tudo, não desanime e saia aplicando que uma hora vai dar certo. Então o importante, na verdade, assim, dessa dica é
que quanto mais vezes você aplicar e mais entrevistas você for, maiores as chances de você ingressar no mercado aqui em Barcelona, tá? Então não fica com medo, às vezes a gente fica ansioso por causa disso, porque é uma coisa bem diferente. Uma coisa sendo uma entrevista no Brasil, vai falar em português, você já sabe mais ou menos como funciona, né? As empresas, quem já foi bastante entrevista como a gente já sabe como que é. Mas aqui pode ser um pouquinho diferente, às vezes causar um certo desconforto, né? Então, para você que está assistindo até agora aqui, todos esses passos que a gente está compartilhando, eu vou deixar duas coisas extras, 2 passos bônus para você. O primeiro, ainda falando sobre o processo das entrevistas, que assim, apesar de gerar esse desconforto, um pouco desse medo, esse anseio por questão do idioma, no final das contas é tudo igual. Eles vão te perguntar provavelmente coisas muito parecidas, tipo, qual animal você gostaria de ser? Qual animal você seria? O que Como você quer fazer daqui 5 anos? Quais são seus objetivos? O que você pode agregar para nossa empresa? É tudo muito parecido. Se As apresenta. perguntas são básicas. Então, assim, faça a sua preparação básica, rotineira, não tenha muito... Não vai ficar criando um bicho de 7 cabeças na sua cabeça. É isso mesmo. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, fica tranquilo que vai dar tudo certo. E o segundo detalhe é com relação às aplicações. Se você pegar LinkedIn, por exemplo, e sair aplicar em tudo... Que é muito fácil, né? Muito só fácil, com um clique você aplica. Não é muito recomendável. A gente já tentou fazer isso, já saiu aplicando para tudo. Em outros momentos... eu fiz bastante já. E em outros momentos, quando você foca naquela área, naquele tipo de vaga, e analisa bem, vê se encaixa no seu perfil, tanto a vaga quanto a empresa, e aí você vai criar uma carta de apresentação super personalizada, dizendo exatamente o porquê daquela vaga, porquê você é a pessoa certa para aquilo. Quando você vai com foco, é muito mais provável que você consiga sucesso, porque as empresas sentem isso. Dá para você saber quando é um Ctrl+C, Ctrl+V de uma carta para todas as empresas. Então é uma dica bem importante. Gente, então mais uma vez a gente faz um vídeo sobre trabalho. Mais uma vez eu quero deixar claro que se você tem dúvidas específicas sobre algum determinado tipo de carreira, talvez a gente não consiga responder isso porque nossa profissão é voltada para o marketing, então disso talvez a gente possa ajudar. Mas se você é dentista, se você é psicólogo, tem alguma outra profissão, talvez a gente não consiga responder. Não é porque a gente não quer não, tá, gente? É porque realmente a gente não sabe. Não tem como saber dos detalhes de todas as áreas. Então, só para não ter nenhum tipo de confusão ou talvez não parecer rude com vocês, é porque realmente a nossa área é outra. Então, não tem como a gente falar como funciona o mercado de pet shop se a gente não está inserido no mercado de pet shop e, na verdade, nunca estivemos, né? Então, é só um ponto aí que eu queria frisar. E agora, então, eu deixo com vocês a pergunta do dia. Qual é o maior desafio na hora de procurar um emprego fora do país? Deixa nos comentários a resposta ou o que você quiser comentar sobre esse vídeo. Fala pra gente se você gostou. Aliás, se você gostou, já deixa o seu joinha, tá, galera? Embolou tudo aqui. Já deixa seu joinha, deixa aí também a sua inscrição se você não é inscrito, tá? E se você ainda está vendo esse vídeo agora, também tem um botãozinho de se inscrever aqui agora. Compartilha esse vídeo que é muito importante pra gente e pra quem pode se interessar por esse assunto também. A gente se vê em breve. Um beijo, um abraço e tchau.